nas próximas 4 semanas, ok? Então, nas próximas 4 semanas nós teremos aqui uma série de mensagens que vamos falar sobre isso é igreja. Parece uma coisa tão simples e uma coisa tão comum, mas vez em outra conversando, minha esposa outro dia teve uma conversa comigo sobre isso, de algumas coisas que ela estava lendo, ouvindo, e a gente caminhando com a igreja já há muitos anos, às vezes parece muito simples entender o que é igreja, parece que é uma coisa tão fácil, tão compreensível, e às vezes a gente cria um conceito errado baseado na nossa própria experiência. E deixa eu dizer algo para você, pode ser que o que você pensa que é igreja não é igreja. Pode ser que você acha que é igreja, tem cheiro de igreja, tem cara de igreja, mas não é igreja. E muitas vezes as pessoas elas estão vivendo isso. Elas vivem uma vida cristã, elas estão dentro da igreja, do templo, do ambiente, inseridas numa comunidade, mas com uma compreensão errada do que isso de fato é. E às vezes não conseguem desfrutar disso da forma que deveriam desfrutar. Então, para a gente entender, nas próximas semanas, vamos falar o que é igreja. Vamos falar sobre algumas coisas importantes da igreja. Mas antes de eu falar do que é igreja, talvez seria importante você entender o que não é igreja. Igreja não é restaurante self-service, que você vem aqui e você escolhe o que você quer, e só toma aquilo que te interessa. Igreja não é restaurante. Igreja também não é um clube em que a gente está aqui, e tem um monte de gente que eu gosto lá, tal, eu não quero mais. Igreja não é clube, meu irmão. Igreja só não é um grupo de pessoas que têm pensamentos comuns. Igreja também não é passaporte para o céu. Eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho. Igreja também não é isso. E muitas vezes a gente vai pensando em tantas coisas do que é igreja, e às vezes a igreja não é aquilo que a gente pensa. Nas próximas semanas vamos falar sobre o que é a igreja que Deus pensa, a igreja que o Senhor estabeleceu para nós. Qual é o padrão de igreja que o Senhor tem preparado para o seu povo? E para começar, tendo a nossa cara, porque isso tem a nossa cara, hoje eu queria ministrar sobre igreja, dizendo que igreja é família. Essa é a nossa cara, igreja é família. E eu queria usar o texto de Lucas capítulo número 15, você conhece esse texto, a partir do verso número 11. E eu quero ler esse texto com você, em seguida nós vamos orar. Lucas 15, 11. Jesus continuou, dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, e vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele levantou-se e foi para seu pai. Vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Somente até aí por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta manhã, por este tempo.
Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida. E agora o nosso desejo é que o Espírito Santo, Ele fale aos nossos corações através dela. Use, Pai, a minha vida, Pai, use esse ambiente, Pai, use, Pai, cada coração aqui que está aberto para receber da Tua palavra e que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos durante esses 4 domingos sempre ter algo diferente, para que possa fortalecer a ideia daquilo que nós vamos ministrar. E hoje nessa manhã nós queremos compartilhar um testemunho com você, para que a gente possa seguir, para que você possa entender um pouco sobre o que é igreja, família. Queria convidar a Ju aqui, para que possa estar aqui conosco. Bom dia, igreja, graça e paz, tudo bem? Fiquei pensando, né, por onde começar meu testemunho, que o barro é grande para amassar, né? Mas desde cedo, desde bem criança, eu sempre tive o sonho de ter uma família, sempre. E conversando com a minha mãe esses dias, ela falou que desde pequena eu pegava a cortina assim da minha avó e colocava na cabeça como se fosse uma noiva. Sempre quis casar, sempre quis minha família. E as coisas acontecem de um jeito às vezes diferente do que a gente espera e sonha, né? E quando eu tinha 20 anos, eu tive um câncer no útero. Acho que por isso que toda vez que eu venho orar aqui, eu fico orando pela cura de vocês. Porque um dia Deus me agraciou com uma cura e com uma oportunidade de estar viva e aproveitar cada dia. Só que quando eu recebi a notícia que eu teria que tirar o útero e que eu não poderia mais gerar um filho, eu pensava, como que eu vou realizar meu sonho de ter uma família, né? Quem que vai querer casar comigo agora? E as coisas foram acontecendo, eu sempre perdida e buscando em pessoas e coisas. Assim como a gente cantou hoje, eu procurei em tantas coisas suprir esse buraco dentro de mim. Eu me enfiei no trabalho, eu trabalhava 15 horas por dia, eu só queria saber de ganhar dinheiro, de ser promovida, de ser reconhecida, e coloquei o dinheiro em primeiro lugar. As preocupações com relação ao dinheiro em primeiro lugar. A ser aprovada pelas pessoas daquele lugar como boa, quando na verdade não era por elas que eu deveria ser aprovada. E no meio da pandemia, eu recebi um link de um culto online. E eu fui convertida através da internet. Por isso que é importante a gente compartilhar o link do culto. Porque às vezes esse link vai encontrar uma pessoa como eu estava, chorando, sozinha, vazia. E através daquele link eu fui ministrada. Um pastor alegre entrou na TV da minha casa e me ensinou sobre Jesus. E eu comecei a entender que tudo que eu estava envolvida não tinha nada a ver com o que Deus tinha sonhado para mim. Eu estava buscando dinheiro, posição social, quando na verdade Deus só queria que eu me sentisse filha. E aí Deus fez uma reviravolta na minha vida. Uma carreira que eu construí durante 16 anos, uma posição social boa, uma renda boa, eu perdi num estalar de dedos. Por muito tempo eu tive mágoa da pessoa que me prejudicou, tive mágoa de mim mesma, achando que eu tinha errado. Só que depois eu entendi que fazia parte dos planos de Deus. Todas as portas em São Paulo se fecharam para mim, para emprego. Eu não conseguia mais trabalho lá. E eu abri a Bíblia, eu estava numa paz. Como que pode, né? A pessoa ser mandada embora depois de 16 anos e tá em paz. Só Deus mesmo para ter misericórdia, né? E eu vim conversar com um amigo que tem uma empresa aqui em Indaiatuba. E as portas não só se abriram, mas se escancararam para mim. Ele disse, eu não sei o que você pode fazer aqui na minha empresa, mas você tá na minha empresa a partir de hoje, pode mudar para cá. E eu vim sem ninguém, né? Minha família, meus amigos, todos de São Paulo. E por alguns meses eu passei o deserto da solidão mesmo, pensando, ué, Deus, mas eu queria ter uma família, e agora que eu te encontrei, que eu me batizei, que eu me converti, eu não vou ter nada. Eu vou ficar aqui sozinha no deserto. E aí eu recebi uma ligação do meu pastor lá de São Paulo, dizendo, filha,
o pastor Rafa tá aí pertinho dessa cidade, em Itu. Falei, o pastor Rafa famoso? Pra mim o pastor Rafa era famoso, sabe, gente? Porque eu tinha ido um dia no culto dele e tinha ficado assim, ó, cara, esse cara é diferente, né? Como assim? Eu mandei uma mensagem pro pastor, naquele dia era um dia de célula, de in-house. E aí ele falou, vem pra minha casa agora. Eu pensei, vou na casa do cara famoso. E eu vi o quanto que ele é famoso nos céus. Eu vi o quanto que ele é famoso pra Deus. O quanto que o ministério dele, os dons espirituais dele é o puro amor. Ele ama cada um de nós de um jeito especial e único, mesmo com os nossos defeitos. Eu não sei como ele não dá umas tijoladas na minha cara às vezes. E naquele dia eu fui entrar na casa do pastor famoso. Eu estava destruída, gente, emocionalmente. Eu tinha diminuído o meu salário menos da metade. Eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo aqui. Eu estava uns 6 meses pelo menos aqui, muito sozinha, longe da minha família, sem dinheiro para poder ficar indo e vindo para São Paulo e sem uma igreja. Eu entrava nas igrejas e não gostava de nenhuma, sabe? Não sei se vocês se identificam. E aí quando eu bati a campainha lá da casa do pastor, abriu o portão e uma gêmea me abraçou e disse, como você é linda. E a última coisa que eu tava me sentindo era linda. E de repente veio a outra aí, achei que eu tava sonhando. E ela falou a mesma coisa. A Rafa e a Gabi falaram a mesma coisa pra mim. E eu fui muito amada. Eu fui muito acolhida. Eles me deram de comer, sabe? Quando eu não tinha nada pra comer. Eles me deram um colo. O pastor Rafa, ele me tratou como uma filha. Que eu nunca fui tratada assim, sabe? Eu tive medo da pessoa que me fez mal se aproximar de mim. O pastor falou, não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu digo que isso é a igreja ser família pra mim, desde o momento que eu fui chamada de linda por uma criança, passando pelo Rafa e a Thalita me tratando como filha, até eu entrar aqui e Deus começar a largar os meus ministérios mesmo. Eu começar a ser envolvida com as crianças. Logo eu, que não podia ter filho e achava que eu nunca ia ter relacionamento com crianças. Eu meio que fugia desse lugar, porque aquilo me doía. E hoje eu sou mãe de milhões. As crianças me chamam de tia. Eu sou filha única. Eu achei que nunca ninguém ia me chamar de tia. E hoje eu entrei aqui para essa igreja. O César me abraçou e falou, tia Ju, o César não pode ir embora sem me dar um abraço. Eu acho que ele é do Ministério do Abraço também. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha sonhado, o véu de noiva que eu tinha sonhado, na verdade Deus ia me entregar um outro tipo de família. Uma família que ia me preencher, me completar, me confrontar, discordar de mim. E que a cada vez que eu fosse confrontada, eu ia ser ensinada. Ensinada com amor. Porque aqui, como o Rafa falou, não é um clube. A gente vai se deparar com situações difíceis. A gente vai discordar dos nossos irmãos. A gente vai discordar dele também. Mas o importante é saber que tudo aqui está sendo envolvido para Deus. E tudo aqui é para o reino. E à medida que você vai se envolvendo com as pessoas e se permitindo ser amada por elas, Deus vai levando a gente para um outro nível de relacionamento. O primeiro amor por Deus foi para um novo nível agora aqui na Nazareno Itu para mim. Porque aquela necessidade toda de encontrar alguém e tal, foi substituída por uma paz. Eu não sei se você tem um buraco no seu coração, que você deseja alguma coisa muito, mas eu te garanto, isso vai ser preenchido com amor, com seu relacionamento com Deus. E essa igreja é uma família para te ajudar a encher seu coração. Cada pessoa que está aqui contribuiu para eu me sentir amada por Deus. Cada um de vocês, quando entram pela igreja e me abraçam, vocês saibam que eu estou
sendo amada por Deus através da vida de cada um de vocês. E às vezes vocês olham pra mim e falam: ah, lá vem a menina querendo me abraçar. Desculpa, gente, eu abraço vocês, mesmo se vocês não gostarem. Mas é porque eu vejo Deus através de vocês. Ninguém aqui chegou por acaso. Todo mundo aqui tem um propósito para estar aqui. E eu tenho certeza que o motivo que você entrou por essa porta e quis ficar é porque Deus está tratando você em família. É assim que Deus me tratou aqui e é assim que Deus me ama aqui todos os dias. E eu agradeço a Deus por isso. E obrigada, pastor, por ser esse pastor. Glória a Deus. Isso é um pouco daquilo que a gente queria compartilhar com vocês. É nisso que a gente acredita. É isso que a igreja deve proporcionar para as pessoas. E quando nós olhamos para o texto que lemos, ele faz uma alusão clara a isso que foi compartilhado. Ele nos deixa bem desenhado essa proposta de estar distante, estar sozinho e encontrar num lugar segurança, recomeço, renovo. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Mas sabe, não é segredo para ninguém que todos os valores relacionados à família, eles estão sendo deturpados. Todos os valores relacionados a isso que nós estamos falando, seja dentro da igreja, ou seja dentro das nossas próprias casas, isso não tem sido mais valorizado da forma que deveria. Não tem sido mais vivenciado da forma que deveria. É engraçado que cada época acontece as mesmas coisas de novo. Essa semana a conversa é o filme da Barbie. E agora as pessoas assistiram o filme da Barbie e estão falando: olha, não assista o filme da Barbie, porque o filme da Barbie tem um monte de valores que nós não acreditamos. E eu devolvo para você agora uma pergunta: que filme que a gente tem assistido que tem valores que a gente acredita? É mais do mesmo. Duplo. É mais do mesmo. Os valores da família, eles têm sido atacados em todo lugar, em todo tempo. Mas isso não vai mudar, porque filmes, série, mídia, eles respondem exatamente ao que a sociedade é hoje. Uma sociedade que não tem valorizado isso, que não tem dado a devida importância para isso. Porque nós estamos numa geração, em alguns pontos nós nos enquadramos nisso, que nós somos fúteis, superficiais, egoístas. E isso acaba atingindo a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, porque os valores atuais, eles foram relativizados. A gente consegue achar uma desculpa para tudo. É por isso que as pessoas hoje, elas não são mais presas a lugares e relacionamentos. Amizades são passageiras, casamentos transitórios, igrejas são temporais, porque os valores já não estão mais inseridos da forma que deveria. Talvez seja um resultado dessa corrida louca que a gente tem, capitalista, de querer sempre correr atrás de tudo. Então quando a gente está num lugar e a gente não encontra aquilo que a gente necessita na hora que a gente necessita, os nossos valores ficam em segundo plano e a gente sai. O texto que lemos fala disso, de pessoas que estão num determinado momento da vida e por ansiedade, por desejo de viver algo diferente, por pensar somente em si, no seu próprio prazer, no seu próprio bem-estar, decide romper com o lugar que está e acaba perdendo o melhor. Você lê o texto. Mas o problema não é a gente acontecer isso com o filho pródigo. Ele está bem, ele voltou para casa. O problema não é a gente saber disso. O
problema é que o inimigo também sabe disso. E sabendo disso, o objetivo dele é claro: fazer com que a gente abandone as coisas que nós estamos vivendo. Que a gente, por qualquer motivo, por qualquer razão, por qualquer acontecimento na vida, a gente rompa. E por muito pouco tem gente abandonando família, abandonando carreira, abandonando ministério, abandonando igreja, abandonando projetos. E a história que tinha tudo para dar certo, aos nossos olhos, muitas vezes se torna a maior tragédia da nossa vida. Aquilo que nós conjecturamos, que não, se eu fizer isso, não, eu vou sair e eu vou, eu não aguento mais esse casamento, eu vou sair, eu vou casar. Cuidado. Errar uma vez é uma, 2 vezes já é burrice. Às vezes o nosso pensamento, ele é tão, a gente trabalha tanto com ansiedade de resolver as coisas, que o inimigo ele acha essa brecha. Ele diz: fala mal do seu pastor que fez culto caipira ontem. Fala. Por causa de algo temporal, a gente perde coisas que estão lá na frente, e uma construção, e a família, esse ambiente familiar, ele nos proporciona isso. É lindo poder escutar o testemunho da Ju. Eu tive que segurar ela aqui embaixo, porque ela está servindo lá em cima. Mas a gente vê em 1 ano e 6 meses que nós estamos aqui, vê a forma que ela chegou e como ela está. E já olhar para frente, já imaginar o que ela vai ser daqui 5 anos. Isso é família. Isso acontece no ambiente familiar. No trabalho não, porque no trabalho alguém pede a conta, alguém manda embora, alguém briga com alguém. Mas quando nós estamos inseridos no ambiente familiar, é aliança, família é vínculo. Família é relacionamento que não pode ser rompido por qualquer decisão. Cansei. Não gostei do que ele falou. Quando seu pai não gostou do que você falou, você foi embora. Quando sua esposa não gostou do que você falou, você deixou ela sozinha e foi embora morar com outra pessoa. Quando seus filhos reclamavam da comida que está na mesa, você falou assim: agora não come mais. Se aquilo que nós estamos vivendo, se a igreja é a família de Cristo, nós precisamos entender que isso deve exigir de nós um relacionamento constante, que não se rompe com qualquer evento, qualquer decisão, qualquer acontecimento. O que aconteceu na vida desse jovem do texto que lemos? Ele termina bem, está super bem, está melhor que nós, está comendo novilho cevado, está com anel, sandália, roupa nova. Ele está ótimo. A gente sabe que essa história termina bem. Só que às vezes no meio da jornada que a gente se perde. Saber o que Deus tem para você e saber como a tua história termina, a gente não precisa ser profeta para dizer. A Bíblia diz que aqueles que permanecerem no Senhor vão terminar bem. Mas às vezes no meio do processo, é no hoje, que a gente bota tudo a perder. E esse texto nos traz algumas coisas. Eu quero caminhar rapidamente com você hoje, porque talvez a ministração que vai falar ao teu coração já foi feita aqui, quando nós testemunhamos daquilo que a igreja de fato é. Mas a primeira coisa desse texto, que eu gostaria que você entendesse sobre valores, está relacionado exatamente a valores. Verso de número 12: o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. O filho vai lá e pede herança. Mas enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha alimento, ele tinha casa, ele tinha abrigo, ele tinha cuidado, ele tinha segurança, ele tinha servos. Mas ele sabia que tinha direito à herança. Ele vivia algo maravilhoso na casa, mas ele sabia que tinha algo que era dele, que ele ainda não tinha acessado. E infelizmente, por não querer esperar o tempo certo, ele se apressa e ele recebe aquilo
que era seu por direito, mas que ele ainda não estava pronto para receber. Muitas vezes a nossa vida é assim. Nós queremos viver momentos e tempos que nós ainda não estamos prontos para viver. E a gente cria uma expectativa, a gente cria um projeto, e quando as coisas não acontecem, a gente fica bravo, porque a gente não recebeu herança. Mas é meu. Deus disse que a minha família seria uma família abençoada, mas eu estou vendo um problema. Deus disse, eu quero ser abençoado. Deus disse que quer resolver as minhas finanças. Então eu vou lá e eu vou entrar no banco, eu vou fazer um monte de empréstimo, porque agora eu tenho dinheiro. Vai ter um monte de problema, porque a bênção está aqui, mas no tempo errado ela se torna um problema. E quantas são as vezes que nós, por querer algo de forma muito apressada, perdemos de ver o processo daquilo que Deus tem preparado para nós. Herança é bênção? Claro. Mas uma herança no tempo errado pode se tornar uma maldição para a nossa vida. Os meus filhos, tudo que tenho é deles. Tudo que tenho na linha sucessória é direito deles. Mas não é por isso que eu vou falar assim: Gabi, eu estou cansado, na hora de voltar, você pode voltar dirigindo para casa? Não, porque o menino de 10 anos, ele não está pronto para receber a sua herança. Com 18 eu ainda vou pensar, por melhor que ela seja. Nós precisamos estar prontos para receber aquilo que queremos receber. Por isso que antes de pedir, antes de exigir, antes de planificar, a gente precisa olhar para dentro de nós. Será que se Deus me der aquilo que eu estou pedindo hoje, eu vou dar conta? Será que eu estou preparado? Será que vai ser a melhor coisa? Será que vai ser a melhor decisão? Será que eu não estou me precipitando? É bom, é maravilhoso, mas é melhor ter um filho com 20 e poucos anos, casado, estabilizado, do que ter um filho com 17 anos. E as duas coisas são bênção, porque filho sempre é bênção. Mas mesmo a bênção num tempo errado pode te fazer ter dores que você não precisa ter, passar por situações que você não precisa passar. Ah, mas veio, amém, irmão, vamos fazer do limão uma limonada. Mas nós precisamos aprender a planificar a nossa vida, precisamos aprender a saber pedir, porque muitas vezes a gente acha que o Pai não nos ama porque não está nos dando aquilo que a gente quer. Mas na sabedoria dele, ele está nos amando por não nos dar. Porque talvez alguns de vocês, se receber aquilo que tem pedido, nunca mais vai ter uma razão para estar aqui de joelhos dobrados. Talvez o coração das pessoas que estão dentro da igreja está mais na herança do que no dono da herança. E quando recebem aquilo que tanto querem, abandonam a casa, abandonam tudo. A herança é boa, mas que venha no tempo correto. Quando esse filho sai com a herança, que era boa, encheu o bolso dele de dinheiro, o que é bom, tinha muito dinheiro para comprar muita coisa, o que é maravilhoso. Não tem coisa ruim até agora. Ele não tinha capacidade de administrar tudo isso. Então ele começa a trocar necessidades por prazeres. Ele começa a trocar coisas essenciais por coisas não essenciais. E tudo isso ele se perde, a Bíblia diz. E ele termina agora precisando comer. E a hora que ele vai comer, ele encontra um bico, um homem que criava porcos. E ele está ali olhando para aqueles porcos ali, está vendo que os porcos estão comendo, meu irmão. E ele falou assim: se alguém me desse aquilo que os porcos estão comendo, já estaria bom, porque eu estou com muita fome. Mas ninguém dava nada.
O mundo não tem nada pra gente. Lá fora não tem nada pra gente. Viver à mercê do que está lá fora não tem nada pra gente. Ninguém vai dar nada pra gente, meu. A Bíblia diz que nada recebemos que do céu não seja dado. É o Senhor que nos abençoa. E esse filho lá naquele lugar, de frente com aqueles porcos, com a barriga cheia de fome, mas ninguém dando nenhuma comida de porco para ele comer, ele começa a pensar o seguinte, olha o verso número 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou morrendo aqui de fome. Irmão, família é um lugar onde tudo é compartilhado. Na família de vocês, espero que não tem um filho que dorme lá no quintal. Não tem, ou tem? Tem alguns que a gente queria que dormisse no quintal. Querer e realizar são coisas diferentes, ok? Não tem alguém que a gente senta na mesa e fala assim: olha, é o seguinte, aqui está o prato aqui, um arroz, um feijão, um bife com ovo em cima, batata frita. Meu Deus do céu, 11h30 eu falando disso. Mas você não. Você vai comer miojo. Misericórdia. As crianças gostam, mas eu morro se você me der miojo para ficar comendo. Não existe isso. Olha, tá aqui, ó, na hora do almoço de domingo. Não, você vai tomar água, tá bom? Na casa, na família, a fartura. Todo mundo tem aquilo que tem. Tudo é compartilhado. Dentro da casa do Pai, meu irmão, tudo que eu tenho, você tem. Por isso, eu me resguardo a testemunhar isso para você. Eu não vou vir aqui pregar para você algo que eu quero que você escute. Eu vou compartilhar com você algo que Deus compartilhou comigo. Porque se Deus falou com o filho, que Deus fale com todos. Porque Deus não tem filhos prediletos. Na casa do Pai todo mundo tem oportunidade. Na casa do Pai todo mundo tem um lugar. Na casa do Pai todo mundo tem alimento. Na casa do Pai todo mundo é cuidado. Na casa do Pai todo mundo tem um abrigo. Na casa do Pai todo mundo tem segurança. Mas infelizmente, sabe o que acontece? Isso acontece nas famílias, isso acontece nas igrejas, isso acontece muitas vezes no trabalho. É que a galinha, o galinheiro do vizinho parece que é muito mais verde do que o nosso. Sabe o que vai acontecer? Que os anos vão passar e vão ter pessoas que vão ter passado por esta igreja e por algum momento vão ter se decepcionado, por algum tempo vão ter criado expectativas e foram frustrados, por algum momento vão ficar chateados comigo por alguma coisa que fiz ou não fiz, e vão sair daqui e vão para outra igreja, e depois pode ser que em outra igreja. E sabe qual vai ser a terceira igreja? Vai ser essa de novo. Porque a gente começa a pensar sobre isso. Quando nos falta, e daí assim a gente começa a lembrar daquilo que temos, daquilo que tínhamos. O problema é quando a gente está vivendo aqui e tem fartura, nunca nos falta. Mas em vez de receber um alimento aí, um arroz, feijão, daí sim você quer um pastor famoso, para que você possa ter fala as mesmas coisas, mas com uma mesa mais bonita. Nós precisamos entender aquilo que temos e valorizar aquilo que temos, porque se não valorizamos aquilo que temos, trocaremos isso por qualquer outra coisa que não temos, mas achamos que precisamos, mas não precisamos, porque na casa do Pai em nada temos falta. A única coisa que a gente tem que ter na nossa convicção é que isso aqui é uma casa onde Deus habita. Se essa é uma casa de Deus para você,
Se esse é um lugar onde Deus opera, e entendendo isso, fique. Mas se entender que não é, não perca tempo. Procure um lugar onde você possa ser fartado. Procure um lugar onde você possa se sentir alimentado de fato. Porque na casa do Pai tem fartura. E essa não é a única casa do Pai. O nosso Pai é onipresente. Ele está aqui e Ele está em muitos outros lugares, já nessa manhã, nessa mesma cidade. Mas nós precisamos encontrar isso na casa do Pai. Eu preciso entender, existe fartura para mim. É onde eu sou alimentado, é onde eu sou nutrido, é onde eu saio diferente, onde eu saio assim, uau, hoje Deus falou algo comigo, hoje Deus ministrou meu coração, hoje Deus moveu algo em mim. E quando ele percebe isso, então ele percebe, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá tem, eu nunca deveria ter saído, que burrada que eu fiz, onde eu estava com a cabeça, ele sempre cuidou bem de mim, é que eu estava acostumado. Não confunda intimidade com familiaridade. Dentro da igreja nós não vivemos em familiaridade, embora somos família. Nós vivemos em intimidade. Porque quando você é família, já sei, pastor vai pregar isso aqui, Nossa, já vi ele falar sobre esse texto. De novo esse louvor, cara, isso aqui eu sei de cor, canto de trás para frente. Mas de novo vai ser essa programação, a vigília de novo. E a gente está tão familiar que a gente acaba perdendo aquilo que é íntimo. Família é um lugar de intimidade, de troca, de relacionamento. E a hora que ele consegue pensar aquilo que o pai tinha, ele consegue, todo mundo está comendo na casa do meu pai, todo mundo está bem, ninguém passa fome, eu nunca passei. No verso número 18 ele diz, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Uma das maiores chaves para a nossa vida familiar, seja na igreja ou dentro da tua própria casa, é o arrependimento. Se a gente não aprender a reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, dificilmente a gente vai crescer. Dificilmente a gente vai conseguir ter êxito na vida. Se a gente não conseguir olhar para trás e falar assim, cara, eu errei, desculpa, eu pensei errado, eu fiz errado, eu tomei decisões erradas. Você não precisa ter compromisso com mais nada. Se você tiver compromisso só com o erro, meu irmão, você já está no fundo do poço. Mas quando você não tem compromisso com o erro, você tem a oportunidade de ser transformado. Às vezes a gente precisa verbalizar algumas coisas, de vir e falar assim, olha, eu estava pensando isso, eu fiz isso, olha, o meu caminho foi esse, eu estava pensando isso, olha, eu falei isso, eu agi de tal forma, o meu coração estava assim. É difícil, sabe por quê? Porque a verdade dói, mas viver no engano dói muito mais. Mas é preciso arrancar aquela casca da ferida para cicatrizar da forma correta, do que a gente ficar insistindo, se escondendo em compromisso com o erro, em compromisso com as decisões erradas, com aquilo que nós temos feito ou deixamos de fazer. Esse jovem, esse filho mais novo, ele entende tudo que ele tinha feito de errado, ele diz, eu vou pedir perdão. Ele foi com o discurso pronto, pai, não me trata como filho, me trata como qualquer coisa, porque é o que eu mereço, só me deixa ficar perto, tal. Ele chegou com o coração arrependido. E a Bíblia diz que aquele que chega diante do Senhor com o coração contrito, esse o Senhor não rejeita. Aquele que chega diante do Senhor com o coração quebrantado, esse não é dispensado, não é desprezado. Não é o que eu fiz, não é o que eu deixei de fazer, não é as decisões que eu tomei, é o que eu vou fazer para que eu possa voltar à comunhão da família. Sabe, algumas outras igrejas, eu não quero criticar, por favor, entenda isso.
tendo uma posição pessoal. Quando uma pessoa chega, eles pedem: ó, você trouxe uma carta do seu pastor? Trouxe? Trouxe uma carta de transferência da sua igreja? Meu irmão, eu não acho errado fazer isso. Não acho, não estou dizendo que eu acho errado, mas nós escolhemos não fazer. Porque pode ser que o pastor não goste de você, aconteceu alguma coisa lá, porque tem muita gente que é mau caráter que está à frente da igreja. Isso é fato. Mas também pode ser que a pessoa que chega aqui para a nossa igreja é o próprio mau caráter. Eu prefiro não saber e dar oportunidade para que a pessoa possa começar de novo, para que a pessoa ela possa vir e falar assim: ó, eu quero fazer algo diferente aqui, eu vou começar do zero, eu não quero ter compromisso. Aí se não falar, se não se arrepender, o caminho vai ser o mesmo, daqui a pouco vai ser a mesma rota. Que quem tem compromisso com o erro e não passa pelo processo de arrependimento, de perdão, de ser sincero consigo mesmo e com os outros, vai viver de chiqueiro em chiqueiro, sempre saindo da casa do pai e depois na mesa com os porcos, e daí volta para a casa do pai e depois sai de novo. O arrependimento é algo essencial para o nosso crescimento. Mas ao passo que até agora nós falamos das decisões erradas desse filho, arrependimento que ele teve, tudo isso envolve o indivíduo. Quem errou foi ele, quem gastou tudo errado e teve com os porcos foi ele, quem reconheceu que o pai tinha muito melhor do que a vida que está vivendo foi ele, e quem foi lá pedir perdão foi ele. Só que agora, quando ele chega diante do pai, tudo isso que envolve o indivíduo, que talvez tenha muito a ver comigo e com você, revela o caráter de um pai. E esse caráter desse pai é o Deus que governa este lugar. O mesmo pai que tinha aquela fazenda, porque isso é uma parábola, esse fazendeiro rico, ele não era um fazendeiro rico, esse era o Deus, o próprio Deus. Nas linguagens de Jesus, da forma que Jesus contava a história, esse pai era o nosso pai. E quando nós chegamos na igreja, é esse pai que nós encontramos. Quando passamos pelo processo de decisões erradas, de reflexão do melhor lugar para estarmos, e chegamos diante ao Senhor, no processo de arrependimento, é este pai que nós encontramos. E nesse pai nós encontramos, sabe o que? Acolhimento. Olha o verso número 20. Levantou-se e foi para o seu pai. Ele saiu pensando: eu fiz um monte de coisa errada, eu vou pedir perdão, eu vou pedir para ser como um servo, eu vou pedir para ficar lá com ele. E ele se levanta. Quando ele está indo ver o pai, vinha ele de longe. Quando o seu pai o avistou, compadeceu dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quando aquele pai viu o filho vindo, o filho tinha algo para falar. O pai não estava preocupado em ouvir. O pai não quer explicação. O pai quer o filho. Porque um filho dentro de casa é melhor que um filho na rua. Um filho dentro de casa, mesmo com problemas, com dificuldades, com coisas que precisam ser resolvidas, é melhor do que um filho perdido pelas esquinas desse mundo. Quando o pai vê o filho chegando, ele diz: eu vou em direção a ele, eu vou lá porque eu reconheci. Talvez aquele filho estava chegando numa situação porque ele sai como um príncipe, mas agora ele volta com roupas sujas, descalço, todo zoado, todo sujo. Talvez qualquer pessoa não reconheceria aquele filho como filho se o visse de longe, porque ele trazia as marcas daquilo que tinha feito.
Mas para o Pai, você não é aquilo que faz, você é aquilo que é. Então o Pai vai em direção a ele para dizer: filho, você está vindo, você não precisa fazer o caminho todo, eu vou te ajudar, eu vou te acolher. Sabe onde eu vejo esse papel? Esse é o papel do Espírito Santo no meio da igreja. É Ele que vai fazendo, sabe? É Ele que nos abraça, Ele que vai nos trazendo para perto, Ele que vai nos dando segurança. E quando nós pensamos que nós estamos chegando, agora eu vou chegar num ambiente de acusação, eu vou chegar num ambiente aqui com medo, porque eu estava com pensamentos errados, eu me distanciei, eu fiquei dias sem vir na igreja, eu não respondi mensagem, eu falei mal do pastor, eu briguei com a minha família, eu briguei com o meu patrão. Quando nós entendemos o processo correto, o Espírito Santo ele faz esse trabalho para dizer: olha, pode vir, que na presença do Pai nós temos um lugar seguro, venha. A igreja, ela precisa estar pronta para receber os pródigos. Volta para o formulário. Deixa eu ver aqui, você é filho pródigo. Então tá bom, meu irmão, senta lá na parte de fora, e depois que os filhos se alimentarem, você pode começar a chegar aqui. Ou melhor, né? Não fala para ninguém, mas aquele lá é pródigo, vamos ficar de olho nele. Fiquei sabendo que deu problema por onde passou. Aqui não vai ter lugar para nada. Como receberemos os pródigos se a casa do Pai não tem a visão do Pai? Se a casa do Pai não consegue entender que todos precisam de alimento, mas quem está sem alimento nenhum precisa ter atenção. O pródigo, ele precisa ter atenção. Pastor, mas você disse que Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem. Exatamente, Ele ama todos iguais. Mas existem momentos que o Pai demonstra um amor maior por um determinado filho. Que filho? O filho que precisa mais. O Gabriel está aqui hoje. Passou gripe para todo mundo. Obrigado. A mãe dele mal levantou da cama hoje. Os outros estão lá em casa. Mas durante o tempo que só ele estava gripado, quem acordava de madrugada para dar remédio para eles, ou eu, a Thalita, para fazer bombinha, para dar o antibiótico, para dar o remédio, era a gente. Mas levantava por causa dele. Por que não levanta por causa dos outros? Os outros não precisam. Não quer dizer que eu não amo, mas o filho que eu exerço mais amor é o filho que precisa mais. Quem precisava daquilo que estava acontecendo era o pródigo. Há uma continuação nessa passagem, nós não vamos para ela hoje. Mas o filho mais velho não consegue entender, ele acha que ele não é amado. Mas ele não foi amado da forma que o outro foi amado, porque aquele precisava daquele amor. Ele precisava ser recebido daquela forma, e nós precisamos como igreja entender isso. Esta é a casa do Pai, e nós precisamos acolher como o Pai tem que acolher os pródigos, com amor, sem julgamentos, com cuidado, depois eles cearam, eles tiveram um banquete, talvez eles puderam conversar muito sobre isso. Mas eu gosto muito desse termo. Quando o pródigo chega, quando aqueles que estão quebrados, precisando da igreja, precisando de cuidado, precisando ser amados, nós não precisamos, nem eles precisam de sermão. Eles precisam que eu e você, você seja a mão. É isso que eles estão precisando. A igreja precisa ser mais sermão do que sermão, porque senão a gente joga uma régua lá em cima,
E as pessoas não conseguem encontrar um lugar aqui porque você está muito melhor do que o momento que você chegou. E a pessoa ela chega e ela precisa de uma atenção, de um cuidado, de um acolhimento. Mas isso não acontece porque a igreja não tem o olho do pai, tem o olho do filho mais velho, que já está aqui alimentado e familiarizado com tudo que está acontecendo. E diz: chegou agora, você vai ter que caminhar, porque eu caminhei aqui, quando eu cheguei nessa igreja, só tinha... Não existe isso aqui. Nessa igreja eu posso falar isso. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, só tinha mato aqui, não tinha ninguém. E se eu estou recomeçando quando eu erro, por que a gente não pode recomeçar? Se a gente não consegue descer da plataforma para olhar no olho das pessoas e dizer: olha, vocês são importantes, vocês são filhos, e que bom que você está aqui. Tem para todo mundo, tem alimento para todo mundo, tem pai para todo mundo, tem mesa para todo mundo, tem comunhão para todo mundo, tem amor para todo mundo. Esse é o lugar de acolhimento, e a igreja precisa entender isso. Porque se a gente não entende isso, a continuidade do processo não acontece. Porque quando esse filho chega, entenda a situação agora. Ele chegou com as marcas do mundo, ele chegou com as marcas da vida, ele chegou com as marcas das decisões erradas que tomou durante anos, décadas, sei lá quanto tempo isso durou. Mas quando ele volta, ele não combinava com o lugar onde ele tinha voltado, porque lá ele era o dono, o filho do dono. Ele era o príncipe ali dentro, mandava em tudo, tinha as melhores roupas, os melhores animais, as melhores comidas. Mas agora ele chega numa condição diferente. E quando o pai o encontra, no verso 22 diz que o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Quando você chega aqui, você pode sair daqui com novas vestes. Você pode deixar as vestes da tristeza, do pecado. Pode deixar as vestes aqui das lamentações. Pode deixar as vestes da culpa. Pode deixar as vestes aqui do fardo que tem carregado, dos traumas que tem. Quando nós chegamos diante do Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de dizer: olha, você precisa ser renovado. É isso que o profeta Isaías diz, o salmista também recebe, dizendo, também ele fala de novo, repete. Ele diz: olha, Ele me deu novas vestes, Ele me deu um novo cântico, Ele transformou a tristeza em alegria. Esse é o Pai trazendo as pessoas que nada tinham e diz: olha, receba agora o que eu tenho. Eu quero que você esteja aqui em paz, e que ninguém olhe para você diferente, porque você é igual, você é um filho querido. Quando ele chega na casa do pai, além de trocar as vestes, o pai diz no verso número 22: põe um anel no seu dedo. Sabe o que o pai estava fazendo? Estava renovando a aliança. Estava dizendo: você foi embora, você abandonou tudo, você desistiu, você disse que esse lugar não era bom o suficiente para você, você achou que você não precisava disso, mas toque um anel, tem uma aliança de renovada aqui. É um tempo de renovar a aliança. A casa do pai é um lugar de aliança, a família é um lugar de aliança. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com os meus filhos, mas eu também tenho uma aliança com a igreja do Senhor, com os meus irmãos. A gente está comprometido aqui, a gente está olhando na mesma direção, e tem muito a ver com aquilo que a Ju falou assim: a gente vai discordar? Claro que vai. Vai ter momentos que você vai fazer alguma coisa que talvez eu não goste, vai ter momentos, muito mais momentos, que eu vou fazer coisas que você não gosta. Mas nós temos uma aliança, e porque temos uma aliança, nós pertencemos, nós permanecemos. E aquele filho tinha ido embora, tinha quebrado a aliança, ele pegou a herança. Quando ele pegou a herança, meu irmão, imagina uma herança, você chegar para o pai e falar assim: olha, me dá aquilo que você vai me dar quando você morrer, porque você não morre. Não foi o que ele disse, mas a mensagem era essa.
Eu quero o que é meu, porque você está empacando a minha vida. E eu não quero permanecer com uma aliança contigo até receber aquilo que é meu. Então eu vou quebrar essa aliança e me dar a minha parte. Vocês sabem como isso funciona na prática? Chama comunhão parcial de bens. Trabalho com isso. Não é fácil. Dá sempre trabalho. E sempre alguém sai com dinheiro mais. Não é fácil. Ele está dizendo, ó, me dá minha parte. Me dá o que é meu. E o pai não ligou com aquilo que o filho desperdiçou. Ele colocou o anel. Ó, sabe aquilo que me sobrou? É seu de novo. Eu tenho uma aliança com você. E você tem uma aliança comigo. Este é o significado. Quando nós entramos numa igreja, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Aqui na nossa igreja, meu irmão, a pessoa pode ficar aqui a vida inteira e não se membrar. Vai receber o mesmo amor, o mesmo cuidado, vai poder participar de tudo. Não tem programação para membro e para não membro. Mas se você quer ser membro dessa igreja, a gente vai ter uma aliança. A gente vai estar junto. A gente vai ter responsabilidades. A gente vai ter direitos, mas também vai ter deveres. É isso que a aliança proporciona, sabe por quê? Porque fora da aliança, os relacionamentos que nós temos são baseados naquilo que nos gera prazer. São aquilo que só vão sair. E daí quando não tem mais prazer, a gente quebra a aliança. Porque a gente não tinha. Mas quando nós temos uma aliança, meu irmão, com prazer ou sem prazer, nós permanecemos. Quando nós temos uma aliança, no dia bom e no dia mau, a gente permanece. E ele estava colocando a aliança, dizendo: filho, eu estou te aceitando de volta, você faz parte deste lugar. Verso número 22 ainda, e eu estou terminando. Ele trocou as vestes. Ele colocou um anel no dedo. E ele colocou sandália nos pés. Naquele tempo, um escravo andava descalço. Um escravo não tinha direito a ter sapatos, sandálias. Não fazia parte da vestimenta das pessoas. Somente daqueles que estavam numa posição um pouco mais elevada. E quando o pai, ele faz todo o processo, ele troca a roupa. Ele diz: vamos tirar aquilo que marcava você com o passado. Vamos renovar essa aliança. Toma esse anel no dedo. Agora eu quero colocar novas sandálias. Porque eu quero que você se identifique com aquilo que você é. E eu quero que as pessoas olhem para você e elas possam reconhecer aquilo que você tem. Para que possam saber a obra que foi feita na sua vida. Esse é um papel da igreja. Calçar sandálias. Mudar histórias. Chegam como escravos, saem caminhando como filhos. Chegam identificados com qualquer outra pessoa, mas saem daqui diferentes. Se a gente não promover isso na vida das pessoas, se as pessoas entrarem e saírem daqui da mesma forma, aqui não é a casa do Pai, aqui é uma casa de passagem, aqui é um albergue. Mas quando a casa do Pai, ela está realmente funcionando, as pessoas, elas entram aqui descalças, mas saem daqui para caminhar 1, 2, 3 milhas com os calçados, aquilo que o Evangelho da Paz, as sandálias do Evangelho da Paz, que todo cristão deve ter. Quando tudo está pronto, a Bíblia diz que o pai diz: olha, agora manda matar um novilho cevado, porque a gente precisa fazer uma festa. E ele faz um banquete. O pai prepara uma festa maravilhosa, em uma época que não era de festa, em um dia comum. Eu penso que talvez devia ser uma segunda-feira à tarde,
Porque no domingo ele estava lá, vendo que começou a segunda. Não, segunda vai começar diferente. Daí começou a segunda-feira, ninguém deu nada para ele. Você quer saber? Segunda já é ruim mesmo. Deixa eu voltar para casa do meu pai e vamos sofrer tudo de uma vez. E ele chega lá diante do pai dele. E nesse dia comum, o pai diz: olha, mate agora o novilho cevado e vamos fazer uma festa. E essa festa começa, e tem dança, e tem música, e tem boa comida na mesa. Mas aquele novilho cevado, ele não deveria ir para aquela mesa. Tradicionalmente, numa cultura judaica onde Jesus estava inserido, um pai de família, ele tinha por tradição e costume engordar um novilho, para que quando chegasse a época do sacrifício, pelos pecados que eles faziam, ele pudesse entregar isso para ser sacrificado, para que eles pudessem ter o seu perdão consumado. Não era momento daquele novilho morrer. Ele não foi feito para isso. Mas o momento exigia isso, porque aquele dia era dia de perdão. Na casa do Pai, todo dia é dia de perdão. Na casa do Pai, todo dia é dia de nova oportunidade. Na casa do Pai, todo dia é dia de recomeço. Na casa do Pai, todo dia você pode entrar aqui e sair diferente para viver uma nova vida. Porque foi isso que Jesus fez por nós, sabe por quê? Porque Ele é o Cordeiro Santo que foi crucificado. E Jesus, Ele não tinha que ser crucificado. Ele não existia para isso. A sua existência no céu não era para isso. Mas por causa de você, do filho que voltou ao lar e precisava voltar no tempo que não era para morrer, aquele que não era para morrer, que não existia para morrer, ele decidiu: eu vou morrer no tempo chamado hoje, para que hoje todos os filhos possam ter uma nova oportunidade. Essa mesa não fala da mesa de uma família fictícia. Essa mesa fala da mesa do Pai, que sacrificou o seu próprio filho, que não era para morrer naquele dia, para que alguém que deveria ter morrido pudesse ser alimentado e recomeçar a sua história. Essa é a igreja do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a mensagem que pregamos. Embora falemos de tantas coisas aqui, falaremos nas próximas semanas de outras coisas que a igreja é, nós vamos sempre continuar sendo cantores de uma música só. Aqui é um lugar de salvação. Aqui é um lugar de perdão. Aqui é um lugar de recomeço, quantas vezes forem preciso. Essa é a casa do Pai. O Pai não bate a porta. O Pai não nos abandona. O Pai não nos esquece. O Pai não nos deixa sozinhos. Independente de quão fracos nós somos, quão pecadores nós somos, quão limitados nós somos, é isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que amar. Sabe, quando nós estamos na igreja, meu irmão, e nós estamos acostumados com isso, parece que a gente se esquece de quem a gente era quando chegou aqui. E quando entram pessoas novas, pessoas diferentes, parece que a nossa mentalidade não está voltada para aquilo que nós já vivemos. Mas a gente não pode esquecer isso não, meu irmão. Quem está dentro da igreja, essa é a lição dessa parábola, está como um filho mais velho que não consegue mais entender a graça do Pai, não consegue mais entender o perdão do Pai. E talvez eu possa abrir meu coração para você, que eu já vivi momentos assim, sabe? Que
Talvez eu já fui essa pessoa que olhava de cima, que talvez esperava um pouco para sentir. Mas sabe quando eu entendi essa parábola? Quando eu era o filho voltando para casa. Quando era eu que precisava de perdão. Quando pessoas olhavam para mim e achavam que não ia dar, que não era possível, que não tinha como recomeçar, que não tinha como dar certo. Mas o Pai me abraçou. Quando eu volto para minha casa, eu volto para minha casa. Eu já saí de casa. Eu já fui um pródigo na vida. O meu Pai me abraçou. Quando eu saio da igreja e eu volto, o meu pastor me abraçou. Quando eu quis desistir de tudo e falar, esse negócio de ser pastor não é para mim. Quando eu vi as minhas maiores crises, um dia eu subi numa oração no monte, eu queria entregar tudo. A igreja me abraçou. Este é o lugar onde nós podemos recomeçar. Porque o cordeiro que precisava morrer para que isso acontecesse, ele está morto. O sacrifício já foi feito. E o banquete está sempre à mesa. Embora você venha sempre no segundo domingo, tem uma santa ceia aqui, mas todo dia tem um banquete, embora você não veja. E nós podemos nos fartar disso e sair daqui diferente da forma que entramos. Você pode se colocar em pé, eu quero orar com você nessa manhã.